Olá, muito boa noite, bem-vindos ao Noite Informativa e desta feita vamos falar dos ataques em Cabo Delgado e também teremos outro tema que vai ser morte menor, raiva, vacina contra raiva. E para falarmos destes dois temas, eu tenho cá em estúdio comigo Mohamed Yassine, Filmon Soares, Silvério Runguana e Rodrigo Rocha, que eu cumprimento desde já. Boa noite, bem-vindos. Boa noite. A província de Cabo Delgado continua a viver um clima de medo e terror por causa da ação de homens armados, até aqui não identificados. Contam-se dezenas de civis mortos desde outubro de 2017. Até aqui, pouco ou nada se sabe sobre as reivindicações deste grupo e as forças de defesa e segurança estão a lutar quase contra um fantasma. E começamos mesmo pelo Silvério Runguana. Como é que avalia a forma como está-se a lidar com este caso? Bom, gostaria primeiro de cumprimentar os colegas e os telespectadores. Dizer que realmente é um caso novo que apanhou a todos de contrapé e acredito que o governo está a mostrar exatamente isso, que foi encontrado também em contrapé. Portanto, era contra todas as expectativas e acho que isso explica um tanto quanto esta forma como o governo está a lidar com este assunto. É verdade, quando a matéria tem a ver com a segurança, todo o cuidado é pouco, porque pode ser que haja trabalhos que estão a ser feitos, mas que não venham a público. O que nós conhecemos é mais, de fato, a comunicação que a polícia tem dado sobre o caso e quem avalia sobre esta comunicação, tratando-se de uma matéria tão sensível que mexe com a vida dos cidadãos, é normal e é lógico que todos nós pensamos que o governo não está a fazer o máximo que podia fazer, porque estamos a falar de pessoas que estão a morrer, estamos a falar de pessoas que perdem as suas casas, estamos a falar de um ambiente de insegurança total, numa província que ganhou uma outra dimensão do ponto das expectativas que temos na nossa economia para os próximos anos, e isso efetivamente coloca a todos nós a fazermos perguntas e questionamentos e até se calhar a perdermos fé. Aliás, já é fácil de ver que algumas chancelias ocidentais já colocam nos seus documentos oficiais que aquela é uma zona perigosa. Ora, se os estrangeiros que estão nas capitais, estão em zonas mais protegidas, têm este sentimento, o que será do pobre moçambicano que está naquelas zonas e se vê completamente entregue numa insegurança total? Portanto, penso que, por um lado, existe este sentimento de abandono, de que o governo não está a fazer tudo o que está ao seu alcance, mas por outro lado também temos que perceber que ai do governo se estivesse a pôr, digamos, na asta pública que a nossa estratégia é esta. Portanto, eu quero fazer fé de que há trabalhos que estão a ser feitos e que o governo está a se empenhar, embora me junte de fato ao coro das pessoas que, por aquilo que estamos a ouvir, pela urgência do caso, são tentadas a ser críticas, porque realmente uma matéria tão dramática como esta, eu não sei, os especialistas de segurança saberão, mas penso que a população precisa também sentir. Portanto, parece-me que, por um lado, deve existir aquela forma própria de lidar com matéria desta natureza, mas também pode-se melhorar, se calhar, a comunicação para que efetivamente as pessoas se sintam que não está a se fazer alguma coisa. Estaríamos a falar ainda por sigilo? Portanto, estamos a dizer que parece-me que a matéria de segurança tem um caráter sigiloso, como ela é, mas, por outro lado, para as pessoas se sentirem seguras, precisam que as ações que estão a ser feitas sejam mais, portanto, visíveis. E parece-me que é esta parte visível, portanto, que acho que há um problema, se calhar, de comunicação
da parte das entidades que tratam desta matéria, que tem que ser melhorado para que efetivamente transmitam esta ideia de segurança de um Estado forte, de um Estado empenhado, de um Estado que efetivamente quer acabar o mais rapidamente com esta situação, mas eu termino por fazer fé que, tratando-se de uma matéria desta, penso que o governo é a parte mais interessada e, como tal, estará a fazer tudo ao seu alcance para trazer a mesma pergunta vai mesmo para Filomeno Soares. Como é que avalia a forma como está a ser tratado este assunto? Boa noite. Saudar os telespectadores, também os colegas do painel e assim. Portanto, esta matéria é relativamente sensível, porque mexe com todos nós. Junto-me àqueles que nas redes sociais ou na imprensa formal têm escrito e dito que todos nós somos Cabo Delgado, para que não se cometa o erro de se olhar para este fenómeno como se ele fosse particular de Cabo Delgado, porque Cabo Delgado é Moçambique, Nangade, Macomia, Mocimboa da Praia, por aí fora. Esses são distritos, são zonas do nosso país e por causa disso estamos todos nós com as famílias já enlutadas e com eventuais pessoas que estejam feridas ou afetadas psicológica e fisicamente por causa destes ataques, destes criminosos. O fato é que precisamos, penso eu, começar por enaltecer o especial papel que tem sido desempenhado pelas populações naquilo que tem sido a sua colaboração com as forças de defesa e segurança. Enaltecer também o papel que estas mesmas forças de defesa e segurança têm estado a desempenhar. É comum que algumas pessoas procurem avaliar as forças de defesa e segurança não pela calmia que muitas vezes vivemos, mas pelos pequenos momentos de agitação que tem havido. E se a avaliação assim for feita, naturalmente que vai tender para o negativo. Mas não nos esqueçamos que enquanto nós não tivermos este dossiê fechado com informações claras, se tratará efetivamente de terrorismo de cariz internacional ou se tratará de esporádicas situações de provocações ou de criminosos de circunstância que atuam com este nível de contundência, devemos admitir a hipótese de que podemos estar perante uma situação de terrorismo. E se for uma situação de terrorismo, então não percamos de vista a situação de que tais fenómenos têm tido características similares a estas em outros quadrantes do mundo. Não é por as forças de defesa e segurança, não sei se assim se chamam, ou levam outra designação, na Nigéria, por exemplo, que o Boko Haram tem estado a raptar pessoas, às centenas. Não é por as forças de defesa e segurança dos Estados Unidos não serem fortes que tivemos os assuntos do 11 de setembro. Não é por as forças de defesa e segurança de Londres serem fracas que nós tivemos a situação similar à que tivemos em Paris há algum tempo, em que aparece uma viatura que começa a atropelar pessoas à torto e à direita. Não é por causa das tais forças de defesa e segurança serem fracas, é por os tais fenómenos terem caráter esporádico e acontecerem em circunstâncias em que ninguém está à espera que aconteçam. Mas também não percamos de vista que não se trata de uma província qualquer, esta província de Cabo Delgado. Portanto, estes ataques não estão a acontecer na província de Inhambane, não estão a acontecer na província de Maputo, por alguma razão estão a acontecer exatamente em Cabo Delgado, onde neste momento, grosso modo, os moçambicanos depositam a esperança de ser dali de onde poderá brotar uma das grandes fontes, digamos, do crescimento e da robustez da nossa economia. E situações de provocação desta natureza podem ter em vista questionar esses esforços que têm sido feitos pelo governo para a melhoria das nossas condições por via dos ganhos económicos que certamente provirão da atividade de exploração de recursos naturais em Cabo Delgado. Portanto, eu olho para as coisas neste prisma e terminaria esta minha primeira intervenção continuando a alertar para a necessidade de maior vigilância, maior colaboração das populações junto às forças de defesa e segurança, porque só assim é que é possível que logremos bons resultados. E também referir-me ao fato de que precisamos ser ainda mais vigilantes, porque temos agora aquilo que eu considero um grande meio, digamos, de circulação de informação, que são as redes sociais. Quando mal usadas, também se podem tornar um meio bastante nocivo. Terá circulado entre os dias de ontem e hoje, por exemplo, uma informação prontamente desmentida
pelo comandante provincial da PRM em Cabo Delgado, segundo a qual teriam sido vistos homens armados a chegarem por via marítima. Uma grande equipe da nossa polícia deslocou-se às zonas onde se supunha que tal tinha acontecido e, entrevistada a população circunvizinha do local, ninguém confirmou ter visto tais homens, mas a informação circulou, colocou tanta gente em pânico. Portanto, situações de aproveitamento de quem tem interesse em ver a província em alvoroço poderão ser constatadas nesses dias, pelo que termino reiterando a necessidade de maior vigilância e, sobretudo, a colaboração das populações dessas zonas com as forças de defesa e segurança. A polícia fala de mais de 500 pessoas já indiciadas com estas ações, dos quais alguns já estão detidos e outros em liberdade. Como é que olha, em termos jurídicos, para o tratamento a ser dado a este grupo, tendo em conta que os crimes de que são acusados e a preservação dos direitos perante a lei? Dr. Rocha. Bom, antes de mais, boa noite aos telespectadores, aos colegas de painel e assim também, Adelaide Isabel. Bom, deixe-me dizer que há aqui 5 questões que para mim são, acima de tudo, antes da análise jurídica, são questões que têm que ser percebidas. E em parte, estou de acordo com aquilo que o Dr. Cedeira Urbano referiu, e assim também o Dr. Filipe Monsoase, que tem a ver com o seguinte: há efetivamente um aproveitamento para além daquilo que deveria acontecer destas situações. E o aproveitamento que existe é no sentido de causar algum alarmismo. E porquê? Porque, obviamente, como também disse Filimão Soares, é uma província onde se deposita alguma esperança económica daquilo que vai acontecer em Moçambique. Mas porquê é que acontece, porquê é que há espaço para este alarmismo? Primeiro, porque continua a haver uma questão que o nosso governo teme em não conseguir fazer, que é passar a comunicação, passar a mensagem de tranquilidade e dar tranquilidade às populações que não estão no local e que, de certa forma, venha a inibir e a não permitir espaço para que estas outras mensagens das redes sociais possam circular. Mas isto faço em consciência como cidadão, é um comentário que faço como cidadão, porque acho, sim senhora, que o Governo está a fazer alguma coisa. Se não estivéssemos a fazer, não estávamos a falar destes ataques esporádicos, já se calhar estávamos a falar de uma invasão total, é porque alguma coisa está a ser feita para controlar, mas obviamente que não totalmente, porque continuamos a ter moçambicanos decapitados, continuamos a ter alvoroço e algum alarmismo em algumas localidades, e isso são situações que, de certa forma, vêm atrapalhar aquilo que é a recuperação económica que Moçambique, de certa forma, já está a viver. Do ponto de vista jurídico, isto é, obviamente, atos de terrorismo. Nós não podemos considerar uma outra qualificação que não atribuir a estes atos de terrorismo. Praticado por quem? Ora bem, isso já é incógnita. E isso já compete não só às forças de defesa e segurança, como também aos próprios serviços de investigação e serviços de informação secreta do Estado averiguar e, de certa forma, começar a passar a mensagem cá para fora de quem são realmente estes grupos armados. Fala-se em Al-Shabaab, já se ouviu falar até no próprio Boko Haram, que já estava a progredir para sul. A falta de clarificação quanto a estas questões, e até entendo que, provavelmente, as forças de defesa e segurança, a PRM e outras entidades de investigação não tenham informação suficiente, mas a total falta de informação que está a passar permite que haja uma grande especulação sobre o que é que está a acontecer. E isto para dizer o quê? O atual estágio das nossas fronteiras, o atual estágio daquilo que é o investimento ou o alegado investimento feito em termos de armamento, em termos de apetrechamento das forças de defesa e segurança, que muitas vezes até, de certa forma, está conectado com as dívidas, o processo das dívidas ocultas. Por não haver explicação do que é que se está a trazer cá para fora, permite duas interpretações. Primeira, que se trata efetivamente de um ataque vindo de fora, um ataque terrorista vindo de países que fazem fronteira com Moçambique naquela região, e se calhar até
outros que não fazem fronteira direta, mas que têm alguma proximidade, ou então alguém, aproveitando este silêncio e esta falta de comunicação por parte do Governo, que queira fragilizar o Governo, criando alguns focos de instabilidade em certas localidades onde sabem que as forças de segurança não têm lá qualquer forma de intervenção. Portanto, neste momento temos apenas duas hipóteses relativamente à origem destes atos de terrorismo. Ou é interno ou é externo. E se é interno, é alguém com a intenção de fragilizar a atitude do Governo e o silêncio naquilo que é falta de comunicação que deveria ser dada para tranquilizar, e também a resposta efetiva àquilo que está-se a passar em Cabo Delgado, sendo uma questão externa. Há também que repensar aquilo que foi o investimento feito nas forças de defesa e segurança e, de certa forma, dotar as nossas fronteiras de um maior controle de entrada, um maior controle de inviabilidade das fronteiras moçambicanas. Inviabilidade. Eu lembro que há tempos, inclusive eu acompanhei uma equipe de repórteres da STV, que fomos ver como é que alguns moçambicanos passavam para a África do Sul, quando havia até suspeita de haver crianças a serem traficadas através de uma fronteira que abria a porta todas as quartas-feiras para quem quisesse passar, ir e vir na zona sul de Moçambique. Se calhar nós temos fronteiras deste mesmo género no norte, e se calhar é através deste mesmo mecanismo, ou seja, daquelas permissões que são dadas às vilas fronteiriças, onde, de certa forma, quem está nessa vila pode passar sem qualquer movimento migratório, e se calhar esse sistema tem de ser repensado, afastando, de alguma forma, famílias que estão do e do outro lado da fronteira, que foi desenhada com regra e esquadro na altura do tempo colonial. Não são fronteiras que sejam feitas de forma querida pelas populações, ou seja, não é uma vontade das populações que decidiram ter aquela fronteira, foi quase imposto por um regime colonial, e que de certa forma acham que existe afinidade de um lado e do outro lado da fronteira. Mas se calhar agora é o momento de fazer um fecho integral. Não vamos ao extremo de se fazer um muro, também não tínhamos dinheiro para isso, nem sequer os nossos vizinhos conseguiam pagar um muro como noutros lados do Atlântico se pensa em fazer. Mas o que é certo é que há que ter um maior controle da nossa fronteira para, de uma vez por todas... Esta livre circulação põe em causa... Claro que põe em causa a nossa segurança interna. Vê-se, se uma das opções que nós temos é que estes atos de terrorismo são preconizados por pessoas que vêm de fora, então, obviamente, que as nossas fronteiras são violáveis, são ultrapassáveis e não oferecem segurança interna aos moçambicanos. Mohamed Yassine, esta falta de informação relativamente a esses ataques poderá também estar a pôr em causa o povo fica sem saber realmente o que é que está a acontecer. Como é que avalia esta situação? Bom, muito obrigado. Boa noite aos colegas e aos telespectadores em casa e a si também. É sempre um prazer aqui estar. E eu vejo a falta de informação como também uma estratégia de comunicação. Porque quando não há informação exaustiva sobre um assunto que cria pânico à população, há também uma forma que permite que o governo intervenha solucionando este problema sem criar ainda um pânico maior. A outra questão aqui é que eu vejo nos vários comentários que a gente vai fazendo, esquecemos de dois princípios que são fundamentais. É que em qualquer lugar onde há prospecção de petróleo e gás, no caso concreto em Cabo Delgado, o governo do dia tem que estar preparado a lidar com a dimensão do investimento ligado à dimensão dos problemas que advêm deste possível investimento. Dizendo que, por exemplo, nós estamos agora numa fase de prospecção de gás e automaticamente uma altura propícia para que as grandes indústrias que investem neste produto consigam sentar e negociar com o Estado ou com o Governo a sua parcela. E infelizmente, digo infelizmente porque eu esperava maior, mas recentemente ouvimos os nossos responsáveis a dizer que Moçambique somente terá 3% e que eu esperava que tivesse mais.
Isto foi dito pelo o PCA de NH. Nesta fase de prospecção é numa altura propícia para se negociar e há 3 modelos de negociação que é feito. O primeiro é que só as grandes empresas que estão ligadas à área de petróleo conhecem os melhores clientes, têm o domínio de desenvolvimento desta indústria, conhecem os caminhos para melhor negociação do ponto de vista de pressário e, acima de tudo, pressionam os governos para ter pouco. Para além disto, eles mesmos condicionam o modelo de segurança que pretende para um investimento que irão fazer. E esta é uma fase que só acontece numa altura de prospecção, igual a esta. A outra questão é que partimos do princípio é que identificamos logo a priori quem cometeu os ataques sem que tivesse sido feito um estudo cauteloso para indicar se seria um Al-Shabaab ou Boko Haram ou qualquer uma outra instituição. E hoje em dia, já o comandante-geral da polícia parece dizer que não se trata de Boko Haram, mas sim trata-se de um grupo de malfeitores. Mas há aqui também 2 ilações que nós devemos tirar. É que quando o mundo ouve falar de Boko Haram, há uma movimentação mundial em relação à questão. E isto foi dito oficialmente por um órgão de Estado, o que é mau. Principalmente quando o mesmo órgão depois aparece a dizer que já não é o Boko Haram, ou não é o Boko Haram, ou não é Al-Shabaab. São grupos locais de malfeitores. Logo partimos do pressuposto errado, não muito bem acautelado. Isto porque é que digo? Porque recentemente Moçambique ratificou a Convenção Internacional sobre o Terrorismo. Há 2 meses atrás foi ratificada na Assembleia da República. Na mesma altura que também ratifica a Convenção Internacional sobre o Branqueamento de Capitais. Os 2 documentos foram praticamente nas mesmas semanas. Não sei se se recordam, Sr. Deputado. Esses 2 documentos têm um impacto internacional muito forte. Então, se o país aparece a dizer que não estamos a ser invadidos pelo Al-Shabaab, o que significa que tem, através desses protocolos assinados, a prerrogativa de pedir um apoio internacional, porque ratificou a Convenção. Este é o primeiro ponto. A segunda questão é que, olhando para aquilo que é o processo da própria negociação petrolífera que nós temos lá, qualquer investimento grande requer uma proteção grande. Mas com o surgimento da geopolítica e a segurança dos países, onde os Estados passaram a criar próprios modelos de segurança para poder entrar neste negócio, ou seja, podemos ter criado a Imatum, a Proíndicos e a outra, no modelo em que foi criado, com o objetivo fundamental de salvaguardar este interesse do Estado. Isto faz parte da geopolítica da segurança, bem pensado, porque afinal de contas, atualmente os Estados não entregam na totalidade o domínio dos seus recursos para os investidores. Os Estados também têm uma participação direta e a melhor participação que um Estado pode ter está ligada à sua segurança. Mas há outro pressuposto, é que as maiores empresas de petróleo, elas definem por si quem é que deve ser a empresa de segurança para os seus investimentos. Provavelmente seja este um dos problemas na qual Moçambique hoje em dia está a enfrentar. A questão das mortes. Olha, eu quero trazer aqui um paralelo. Quando nós fomos para a questão das minas na Manhumbira, no início, também tivemos muitas mortes, e era numa altura que a mina nem tinha ainda sido licenciada em definitivo, porque carecia de um doate definitivo. Mas nós tivemos lá mortes. Tantas mortes que até hoje não foram registradas. Mas havia um paradoxo, é que quem protegia as minas era a polícia. Quer dizer que a polícia protegia uma mina não legalizada. Então é o paradoxo que eu encontro. Por outro lado, nós temos, hoje em dia, rostos que não são conhecidos, que vão dizimando a população de Cabo Delgado, fazendo com que a população de Cabo Delgado faça ela por si um reassentamento para outras áreas que não são de interesse de investimento. Então, aí nós temos que olhar para o maquiavelismo que existe nas grandes empresas de exploração e prospecção de petróleo. Tanto como nós podemos avaliar a nível da África, identificar em que país nós tivemos prospecção pacífica. Nós falamos aqui, o colega falou aqui da Nigéria,
É verdade que a Nigéria, a zona de prospecção é defendida mesmo pelos nigerianos, mas nós estamos na delta do Níger com um problema que não termina. Nós temos que também olhar para a questão da Argélia, temos também uma grande prospecção de petróleo e gás, que é defendida por o exército da Argélia, mas também temos lá uma situação de instabilidade reconhecida. O mesmo nós podemos olhar para a Líbia e para os outros cantos. Então, a pretensão de Moçambique de ser ela a definir quem vai ser a empresa que protege, ou a criação de empresas para proteger esse grande recurso, encontra-se em contramão com aquilo que é a política das grandes empresas internacionais. Eu vejo para a questão de terrorismo, sim, mas terrorismo não externo. Terrorismo que ainda pode ser controlado internamente se houver vontade política suficiente para controlar esta ação que é considerada terrorismo. Dr. Ongwana, Moçambique está preparado para a segurança destes investimentos? Bom, eu insisto muito na questão da linguagem e da comunicação, e eu dou como exemplo quando se descobriu o gás e se calhar possivelmente petróleo em Inhambane, não é? Que não se fez tanto alarido como está a se fazer. É verdade que se fala de proporções muito diferentes, mas eu recordo quando se falou do carvão em Tete, fez também tanto alarido como se Moçambique se resumisse à província de Tete, não é? E também quando se descobriu o gás, que já se explora em Inhambane, em Temane, mas fez tanto alarido e há uma tendência de colocar a nossa esperança na província de Cabo Delgado, como se Moçambique fosse Cabo Delgado, quando ao contrário, Cabo Delgado é que Moçambique. Moçambique é muito mais vasto que Cabo Delgado, e penso que as riquezas que tem Cabo Delgado existem também em outras partes do mundo. Eu penso que isto também é um grande perigo, quando nós entramos nesta via de pensar que o futuro é Cabo Delgado. E acho que isto também, quando há esse discurso, também há terroristas, há malfeitores que também se dirigem exatamente para o coração do futuro. Eu penso que também tem que se desfazer um pouco, não é? Este discurso de que Cabo Delgado é que é o Cabo é a esperança. A esperança de Moçambique é todo Moçambique. É muita propaganda junta. Eu penso que se calhar exagerou-se. Eu penso que quando se falou de Tete, estou convencido que a quantidade de gás e o valor que tinha em Temane, se calhar era superior ao carvão de Tete. Mas falou-se tanto do carvão de Tete que parecia que a própria cidade de Maputo toda se dirigia para Tete, depois se dirigiu para Cabo Delgado. Eu penso que se calhar é muito importante no futuro controlarmos as nossas emoções e a forma como catalogamos estas riquezas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, efetivamente, a partir do momento que se deu liberdade à religião e a outro tipo de práticas, se calhar não houve um esforço didático, pedagógico, de acompanhamento de como essas crenças, religiões, formas de estar devem acontecer, qual é o papel do Estado nisso tudo, qual é o papel dos privados. Eu penso que, se calhar, isso deve nos fazer acordar no sentido de como é que a governação, estamos a pensar em segurança e pensamos logo nas Forças Armadas, mas estou convencido que é muito mais do que Forças Armadas, a questão da segurança, porque o equilíbrio que deve existir nas comunidades, o acompanhamento que deve ser feito a todas as entidades, grupos, organizações, do ponto de vista didático, qual é o papel do Estado, qual é a formação, o Estado ter que ser informado, qual é a formação que está a ser dada a estas pessoas e como é que eles se dirigem. Parece-me que isso deve também nos acordar para a necessidade de nos empenharmos mais nesses aspectos, porque acho que governação é muito mais do que processos econômicos, é também processos religiosos, processos sociais, éticos e morais,
porque é preciso lembrar que quando o investimento chega, também chega com pessoas. E muitas vezes as pessoas que chegam não têm os hábitos, a forma de vida das pessoas que se encontram nessas zonas, e esse choque, algumas comunidades podem sentir-se agredidas, pode proporcionar a adesão, incentivar a participação neste tipo de eventos e de processos. Portanto, deve estes acontecimentos nos fazer despertar para muitos aspectos da vida social. Portanto, eu não quero ir muito pela via econômica, porque é preciso também lembrarmos a nossa história, que nós, desde os anos 60, que estamos em guerras, portanto, ou é com o colonialismo, ora é com Ian Smith, ora é com bandidos aqui e acolá. Portanto, parece-me que temos uma cultura de guerra já há bastante tempo e em zonas que não havia efetivamente nenhum interesse econômico, mas por questões ideológicas, por questões sociais. Penso que aquilo que dizia Júlio Nyerere, que Moçambique está no mar alto, estamos a ver que é verdade. Construir um Estado com um mosaico de tribos, etnias, línguas, religião, não é uma matéria fácil, e há uma necessidade clara neste momento de pensarmos que para protegermos as coisas que nós temos, precisamos também de trabalhar mais na coesão social. Houve até ideias de que, bom, as ciências sociais nem são mais importantes, temos que ir às engenharias que produzem, mas nós estamos a perceber cada vez mais que há uma necessidade de despertarmos para a organização social, para o Estado assumir cada vez mais o seu papel no acompanhamento destes processos, que há um trabalho. Portanto, penso que nos próximos anos da independência trabalhou-se muito nesta questão de coesão entre os moçambicanos, mas em algum momento penso que houve também um pouco esses derivas tribais, que às vezes acabam no final por descambar para esse tipo de movimento. Portanto, penso que isso é uma chamada de atenção para que todos nós possamos assumirmos as nossas responsabilidades, que haja mais abertura efetivamente da parte do governo para que este tipo de situações, só para dar um exemplo, quando acontece situações como marcação das eleições, o Conselho do Estado reúne-se de imediato, o presidente encontra-se com os líderes de outros países. Agora, no momento em que o país está a ser atacado, portanto, há algo que é claro, seja Al-Shabaab, seja Boko Haram, seja um grupo de malfeitores, seja um indivíduo singular, a verdade é que Moçambique, como nação, está a ser atacado. Não podemos, se calhar, falar de ataques esporádicos, porque já estamos a falar de vários distritos, portanto, são ataques, parece-me, não é? Teleguiados, organizados, sistemáticos. Portanto, há uma agressão, e havendo uma agressão, se calhar já se justificava aqui um encontro de líderes, um encontro do Conselho de Estado, de Defesa. E são estas coisas também que permitem dar a entender que o Estado está preocupado, está a trabalhar, e que todos os líderes, todas as sensibilidades possam ser aglutinados, também se engajarem, porque a matéria de segurança ultrapassa a esfera do governo, mas convoca a toda a sociedade as suas sensibilidades. Penso que foi no ano passado, houve uma conferência mais ou menos ligada a nível da religião, mas parece que não houve nada em termos da política. Portanto, parece-me que esses atos brutais que têm que ser condenados e rejeitados e encorajados, de fato, as defesa de segurança para que possam calar, mas tem que também nos convocar para outro tipo
de intervenções. Portanto, é importante a penalização, a criminalização, mas também outras ações didáticas, outras ações do ponto de vista social, do ponto de vista política, não podem ser esquecidos. Portanto, todos nos lembramos que a grande guerra que nós tivemos era movida pelo regime da África do Sul, minoritário, mau, era movido por Ian Smith, o regime também minoritário, mas esses regimes todos, depois de desaparecer, os conflitos continuaram. Portanto, o que significa que também temos que olhar para dentro, temos que olhar para a forma como estamos a trabalhar, que se calhar há muitas energias ainda que podem ser acionadas com vista a debelar e a engajar todos os moçambicanos no mal que claramente tem que ser rejeitado e condenado por todos. Exatamente. Olhando para esta questão de segurança, e estamos a falar dos ataques em Cabo Delgado, consta-nos que o conhecido empresário e o homem relacionado com a secreta norte-americana, Eric Prince, apresentou uma proposta para a criação de uma empresa de segurança para acabar com estes ataques em Cabo Delgado até outubro de 2018. Conhecidos que são os riscos da chamada maldição dos recursos naturais, que incluem ações de grupos armados e terroristas. Há razão para hipotecar a soberania do Estado a uma entidade ou a um indivíduo? Dr. Rocha. Deixe-me só esclarecer uma questão levantada pelo Dr. Silvério Ronguano, que é o seguinte: há uma grande diferença entre o nível de produção de gás que existe em Pantemã e aquilo que existe em Cabo Delgado. Em Pantemã nós estamos a falar de 3 TCFs, são 3 trilhões de pés cúbicos, e no Rovuma estamos a falar de 200 TCFs. Ou seja, se 3 TCFs justificou o custo daquele pipeline todo que existe entre Pan de Temã de Secunda, que é um empreendimento bastante caro, imagina o que é que não vale o gás que nós temos lá em cima. Moçambique pode ser uma potência mundial. E se nós seguíssemos aquele velho teorema do Becher-Olin, que um país deve se especializar no fator de produção que tiver maior predominância, então, se calhar, a energia seria o nosso fator de produção predominante e, se calhar, a especialização, o que eu acho que é errado. Portanto, há um motivo para todo o alarmismo e para todo o alarido que se faz, não é alarmismo, o alarido que se faz relativamente a Cabo Delgado. E por isso a Cabo Delgado deve ser protegido. Entrando na sua questão, existe uma clara ineficiência dos recursos que Moçambique tem para proteger aquela província e proteger aquele investimento. É claro, nós não só temos a questão que estamos agora a sofrer, que são estas supostas invasões do nosso território por parte de malfeitores, seja o que for. Se seguirmos essa vertente, ou seja, se não seguirmos a vertente de que existe aqui uma tentativa de aproveitamento do silêncio do Estado e o surgimento de grupos locais para atacar estas posições, para fragilizar a posição do Estado, se seguimos a opinião de que realmente existe uma invasão das nossas fronteiras, é claro que temos que subsumir que aquilo que são os investimentos feitos pelo Estado naquilo que é a proteção que estes projetos merecem, não está a ser eficaz. E ainda temos mais uma outra questão, que ainda não se justifica porque estamos numa fase de prospecção. Quando começarmos na fase comercial, na fase de produção, nós vamos começar a ter problemas com os piratas somalis. Estão aqui a passos, aliás, já houve navios moçambicanos, navios de pesca moçambicanos, que foram sequestrados por piratas somalis. Isto é uma expressão que se usa, muitas vezes até podem não ser piratas somalis, mas pronto, pirataria nesta zona do Índico. Quando isso acontecer, nós podemos ter toda a riqueza, podemos ter os 200 TCFs de gás dentro da terra, ou quase com toda a tecnologia para tirá-lo cá de fora, mas não fazemos nada com eles, porque não há como nos tirar daqui. E se não houver o investimento feito na força de segurança, de defesa e segurança do Estado, ou então numa força privada capaz de colmatar todas estas situações, nós vamos ficar com um excelente armazém cheio de gás. E o gás é difícil de armazenar, mas não vamos conseguir fazer nada com ele. E mais, corremos o risco de perder parte do controle da soberania nacional em algumas localidades. Se faz sentido passar essa função de soberania para uma pessoa que não é moçambicana, obviamente que a primeira resposta seria não.
Mas se nós não conseguimos fazer, vamos perder a soberania por causa disso? Será que Claro que não. estamos preparados para esta segurança? Nós, neste momento, não temos que estar preparados para passarmos parte da soberania, ou para passarmos parte, não soberania, para passarmos parte da proteção das nossas riquezas para outras mãos. Não temos que estar preparados, não temos outra solução. Se todo o investimento que foi feito nas forças de defesa e segurança não estão a surtir efeito, ou por incapacidade de operação, ou por custos de operação demasiado encarecidos, temos que olhar para a privatização. E agora, se não existe no empresariado nacional capacidade para absorver todo o investimento feito no Estado e conseguir pôr esse investimento a funcionar, então que seja o empresariado estrangeiro, mas ao menos garantimos, primeiro, que os projetos continuam a ter uma possibilidade de sucesso, continuam a alavancar a nossa economia e que são projetos que vão ser bem-vindos e que podem ajudar a desenvolver Moçambique. Mas atenção, há muito mais Moçambique para além do gás. Nós temos toda a capacidade para ser o maior celeiro da África Austral. Também temos é que desenvolver a nossa potencialidade agrícola e temos que desenvolver mecanismos que permitam o investimento na agricultura. E para isso temos que olhar também para a banca, que tem que começar a arranjar mecanismos para financiar a agricultura e, se calhar, até olharmos para a lei de terras, que não permite um grande investimento na agricultura, porque, por exemplo, a terra não podia ser hipotecada, não podia ter aquelas situações todas. Se calhar já está na altura de revermos também esses pequenos pacotes. Sr. Filemon Soares, compartilha da mesma opinião? Não temos mesmo que olhar para outros aspectos, senão mesmo que olharmos para a segurança, afinal de contas, não estamos preparados para a segurança dos nossos investimentos? Bom, obrigado. Eu insisto com a minha primeira colocação. Não se coloca a questão da nossa eventual fragilidade em termos de segurança no país, e, sobretudo, em termos de segurança para o aspecto que estamos a falar, da questão das grandes companhias internacionais que lançaram mão a grandes investimentos na bacia de Rovuma, de que estamos a falar concretamente. E por que é que digo isso? Porque não era possível terem sido feitos estes investimentos quando não houvesse a necessária confiança na nossa segurança neste país. Eu quero crer, não estive em nenhuma fase envolvido claramente nas negociações que aconteceram, mas não me resulta fácil acreditar que algum daqueles investidores poderia estar a drenar tantos milhões de dólares em Cabo Delgado, quando não estivesse seguro, passa a repetição, de que os investimentos que está a fazer, está fazendo-os na maior segurança possível. E eu dizia, a menos que nós tiremos de vista a ideia de que se trata de terrorismo. Se isso resulta claro, olha, não há terrorismo nenhum, tudo bem, vamos aceitar alguma eventual fragilidade nossa no controle interno daquilo que é o fenômeno criminal naquelas zonas, mas se tratar do fenômeno do terrorismo, então ponhamos mão à consciência que não há nenhum país que tenha exemplo de ter conseguido controlar isto num abrir e fechar de olhos. Os processos de terrorismo têm esta forma de começar, baralham a todos nós. Naturalmente que o governo tem que aparecer como uma voz que traga esta esperança, que procure trazer a maior calmia possível para que não nos agitemos todos, não é? É o governo que está a fazer a gestão do Estado, que cabe garantir-nos a segurança, não é? É por isso que tem este braço chamado Força de Defesa e Segurança, que é integrado por uma série de disciplinas em termos de polícia, militares, outras forças paramilitares, por aí fora. Mas não percamos de vista a ideia de que, se tratar de terrorismo, como eu dizia, repetindo, vamos buscar referências que nós temos de fora do país, como é que as coisas têm sido feitas. Se a questão é colocada nos termos de que há alguém que se propõe a garantir-nos em 90 dias repor a calmia naquela zona de Cabo Delgado, eu penso que os moçambicanos, como tenho estado a repetir em outras plataformas, em outros fóruns, já não somos as mesmas pessoas de ontem, que tínhamos tido ainda, por diversas razões, que penso que não são chamadas a este programa, tínhamos tido ainda muito poucas oportunidades de irmos à escola. Tínhamos muitas pessoas sem possibilidade de irem às universidades, tínhamos instituições públicas a prover ensino superior, portanto, possibilidade de grandes oportunidades de exposição a processos de investigação por parte das pessoas. Hoje, quando se fala dos moçambicanos, fala-se de uma outra dimensão. Temos muita gente com capacidade para investigar,
temos muita gente que já não se convence só de ouvir uma informação, vai à pesquisa, seja ela feita de forma despachada ao nível da internet, seja ela feita ao nível das bibliotecas, buscando referências do ponto de vista de comparação. Os juristas gostam muito de falar disso, de direito comparado, mas não só em direito se faz isso, em todas as áreas de conhecimento já se faz isso. O que é que estou a tentar trazer aqui? Não se pode dizer a um povo que está a sofrer: olha, eu posso resolver isso em 90 dias. Quer dizer, há de ter faltado aqui alguma técnica na forma de comunicar, por tão boa vontade que haja por parte do proponente desta parceria com o Estado moçambicano e, sobretudo, dos timings em que ele pretende resolver ou se propõe resolver o problema. Ora, há problemas em muitas partes do mundo. Eu não quero crer que o governo da Nigéria não tenha dinheiro para pagar esse senhor para ele resolver o problema de Boko Haram e dar um timing de, olha, em X tempo eu resolvo o problema. Não quero crer que o próprio governo dos Estados Unidos não tenha dinheiro para dar a esse senhor para resolver o medo em que nós sabemos que vivem os norte-americanos. Qualquer um que viaje para os Estados Unidos sabe qual é o crivo em termos de segurança, porque tem que passar para entrar naqueles aviões. Portanto, se aparece este senhor com este nível de inteligência, capacidade e, sobretudo, como eu dizia, timings bastante reduzidos para resolver um problema, é qualquer coisa que o moçambicano de hoje, pelo menos, não terá comprado com facilidade tal afirmação. E eu quero crer que, a ter sido efetivamente feita esta abordagem por sua parte, e a serem verdadeiras as suas colocações, certamente estarão a merecer a necessária análise por parte do nosso governo e das entidades específicas a quem cabe fazer tal análise. E eu quero crer que só se irá a materialização desta parceria com ele quando efetivamente dados já estejam mais claros, primeiro sobre o que é que se passa no terreno e quais é que são os elementos de segurança a que ele se refere quando diz que em 90 dias pode conseguir resolver. Não se irá correr de forma atabalhoada a apaixonar-se por esta aparente oferta de uma parceria bastante inteligente e com resultados incríveis, até um contrato fechado. Quer dizer, isto é que me deixou um bocadinho inquieto, ao se dizer que em 90 dias se irá resolver o problema que nós, como governo, como Estado moçambicano, estamos a arrastar desde outubro do ano passado. Mas, como eu dizia no início, repetindo, nenhum investidor do nível dos que estão a investir em Cabo Delgado arriscaria colocar milhões de dólares, estão a colocar ali, se não tivesse a certeza de que os seus investimentos estão seguros. Repito, os acontecimentos que nós estamos a ter em Cabo Delgado são esporádicos e, por serem esporádicos, precisam de uma maior colaboração por parte das populações, porque elas é que estão a viver este fenómeno diretamente na pele e no local. Portanto, quanto mais elas interagem, quanto mais elas colaboram com as forças de defesa e segurança, significa que mais facilmente essas mesmas forças terão a capacidade de neutralizar e trazer-nos uma explicação. Compreendo o aparente silêncio do governo em termos de aparecer cá fora, ou as forças de defesa e segurança, de aparecerem cá fora para nos dizerem com detalhe, afinal, de que se está efetivamente a passar no âmbito de uma estratégia de comunicação que tem que haver. Senão também entramos aqui numa situação de uma agitação total de todo um país. Se as verdades podem brotar do nada, se estamos a alastrar no fenômeno desde outubro esta parte, e aparece um porta-voz, por exemplo, do Ministério do Interior a dizer que, olha, já sabemos o que é que se passa, é isto, e de repente da investigação que está sendo feita, resulta que não é aquilo, é outra coisa. Também vamos desacreditar nestas vozes autorizadas do governo. Portanto, temos que compreender que não há um silêncio propositado, porque para já não há silêncio. Tem havido intervenções em Cabo Delgado, não raras vezes tem aparecido o próprio governador a dar a cara a pronunciar-se, tem aparecido o porta-voz da Polícia da República de Moçambique a pronunciar-se. Portanto, não podemos dizer que há silêncio, porque eventualmente estamos à espera que apareça alguém que nos diga de forma, olha, é isto aqui, já estancamos, não volta a acontecer. Isso seria uma afirmação de todo irresponsável. Portanto, há haver um aparente silêncio, há de ser no âmbito de uma estratégia de comunicação que tem que ser cuidada sob o risco de se provocar maior agitação do que já tem havido por parte das pessoas que de forma indisciplinada têm estado, por exemplo, a usar as redes sociais. E muito obrigada. Continuamos no programa Noite Informativa e estamos a analisar os casos de ataques em Cabo Delgado. E desta feita seguimos com outro tema, que é a morte de raiva, de vacina, e também vamos falar da vacina contra a raiva. E para tal vamos recuperar uma peça de reportagem onde um menor de 10 anos de idade morreu, provavelmente vítima de raiva, em Maputo. Foi mordido por um cão em fevereiro e, segundo seus familiares, quando chegou ao hospital foi-lhe dado uma vacina contra tétano. O pai da vítima lamenta o fato de o hospital não lhe ter informado que não tinha vacina contra a raiva. Acompanhe a peça de reportagem. Estou numa situação muito caótica, muito triste mesmo. Um provável erro de procedimento?
com um fim trágico. Não tenho como ficar em casa a controlar os meus filhos. Através de um vídeo amador, este homem, que prefere não ser identificado, residente no bairro Ferroviário, na cidade de Maputo, conta que o seu filho foi mordido por um cão vadio no início deste ano e não teve tratamento adequado. Em fevereiro, ele foi mordido com um cão. Ele foi mordido com um cão vadio, um cão sem dono. Um cão que a gente não sabe se é feito as vacinações contra a raiva ou não. Nesse caso, o meu filho, após ser mordido, a mãe levou-lhe diretamente para o hospital de Mavalane, onde esteve lá socorristas que a primeira coisa que fizeram foram lavar a ferida. Depois de ter lavado a ferida, o miúdo houve necessidade de ter mais uma injeção, mas eles não deram. Deram um papel a dizer que deveria vir o próximo mês. Por isso, não foi possível ter essa injeção. Deram uma injeção, chamam de contratétano. O vídeo foi gravado numa das enfermarias do Hospital Central de Maputo, na madrugada do último sábado, onde o pai da vítima foi informado que a doença atingiu um estágio irreversível. Meu filho encontra-se num estado crítico. Não sei se vai melhorar. Os doutores dizem que não têm certeza se ele vai melhorar, porque a raiva já está no cérebro dele. E em outros países, a única coisa que se faz-se autópsia. Mas a autópsia já é final, é para quem já é morto. Já em contacto telefônico com a STV, na manhã desta segunda-feira, o pai do menor deu a notícia. O seu filho faleceu. Eu vídeo no sábado dia 9, de madrugada, às 3 e tal por aí, e logo às 6, o meu filho resolve 10 anos. Ia fazer 11 de novembro. A falta de vacina contra a raiva após mordedura nas unidades sanitárias públicas da cidade de Maputo é um problema antigo. Em outubro de 2017, a STV exibiu uma reportagem onde uma médica pediatra falou da gravidade da situação. Todas as unidades sanitárias não têm. O que tem é a vacina contra o tétano. Então está indicado que qualquer ferida a criança deve ser vacinada contra a vacina contra o tétano para a profilaxia do tétano, que é uma doença diferente da raiva. Então o que acontece é que estas crianças vão ao centro de saúde ou vão à unidade sanitária, ao hospital geral, para tratar a ferida, fazem a lavagem da ferida e fazem a vacina contra o tétano. Os pais pensam que apanharam a vacina contra a raiva. Não apanharam a vacina contra a raiva. A unidade sanitária tem que dizer a estes pais que não têm a vacina contra a raiva, que a sua criança foi administrada a vacina contra o tétano e que os pais devem procurar a unidade sanitária que tenha a vacina contra a raiva o mais cedo possível. A STV contactou a direção da saúde da capital do país para ter uma explicação da morte, mas esta remeteu-nos ao Ministério da Saúde. No ano passado, pelo menos 92 pessoas morreram vítimas de raiva canina e mais de 10 mil casos de mordedura animal foram registrados no país. A raiva é uma infecção transmitida para seres humanos a partir da saliva de animais infectados, geralmente por uma mordedura. Os sintomas da doença incluem mudança de comportamento, febre, salivação excessiva, dificuldade em ingerir alimentos e água, agressividade, paralisia respiratória e coma. O tempo real entre a infecção e o aparecimento da doença varia muito e pode ser de 10 dias a 7 anos, sendo que o tempo médio é de 3 a 12 semanas. A STV foi ao local onde o menino brincava quando foi mordido pelo cão. O seu melhor amigo conta que a primeira mordedura foi no pé. Foi no mês de fevereiro. Naquele fatídico dia, marcava o fim da linha de vida para o pequeno Lucas, que se encontrava aqui nesta cratera, transformada hoje em lixeira, a brincar com os seus amigos. Naturalmente, mas tudo mudou quando havia aqui um cão, no qual eles estavam a tirar pedras. O cão ficou furioso e, para seu azar, Lucas foi o menino atacado. Contraiu ferimentos no pé pela mordedura do cão. Os amigos, tentando protegê-lo, amarraram-lhe um pano como forma de conter o veneno, segundo
eles revelam. Lucas foi levado ao hospital, onde tomou a vacina contra tétano e não a antirrábica, como era recomendado. O tempo passou, a raiva foi desenvolvendo dentro do pequeno Lucas. Lucas foi levado ao hospital já com sintomas de raiva despertados no seu corpo. Lucas não resistiu. Perdeu a vida. O cão chegou e mordeu ao pé. Depois ele disse: vou morrer. Nós dizemos: não sabemos. Depois nós namoramos uma corda, fomos para a casa dele. A mãe me lavou o pé com sabão. Depois foi para o hospital. Triste. E chorei. Porque ele era o meu melhor amigo. Recorde-se que o menor de 10 anos foi mordido por um cão com vírus da raiva em fevereiro e a doença manifestou-se 4 meses depois. Estão aqui as peças de reportagem ligadas à morte do menino de 10 anos que provavelmente foi vítima da raiva. E também temos a peça de reportagem que dá conta que o Ministério da Saúde diz que está a investigar as causas da morte do menino de 10 anos de idade mordido por um cão no bairro Ferroviário. Falando em conferência de imprensa esta segunda-feira, a porta-voz do Ministério da Saúde disse ser prematuro falar de erro médico no processo que levou à morte o menor vítima da mordedura de um cão no bairro Ferroviário, na cidade de Maputo. Contudo, afirma que uma equipa já foi criada para investigar o que efetivamente terá sucedido. O que nós fazemos é muito rapidamente organizarmos no sentido de termos evidências do que aconteceu. O óbito foi ontem, já temos uma equipa no terreno a trabalhar desde o momento da ocorrência até ao óbito. Então, oportunamente vamos poder divulgar os fatores que possam estar relacionados com esta situação. Lídia Chongo, porta-voz do Ministério da Saúde, refere ainda que hoje em dia há condições para tratar todos os casos de mordidas de cães e de raiva. Em relação à vacina, neste momento nós temos estoque suficiente de vacina. Temos cerca de 8.000 doses de vacina antirrábica. Exatamente por causa desta preocupação do aumento do número de mordeduras caninas. Por seu turno, Fernando Rodrigues, da Direção Nacional de Veterinária, garantiu que as vacinas para animais estão disponíveis ao longo de todo o ano, bastando que os respectivos donos se dirijam aos locais indicados. Fez saber ainda que 350.000 doses são importadas anualmente para vacinação gratuita. De fato, conforme disse que há um período da intensificação da campanha de vacinação, mas fora deste período, a pessoa pode se dirigir, no caso do distrito, aos cidades que são serviços distritais de atividades econômicas. Temos os técnicos veterinários com vacina para vacinar a qualquer momento, qualquer dia do ano. Faz essa vacinação. O controlo de cães sem dono na cidade de Maputo e em todas as áreas municipais é da responsabilidade dos próprios conselhos municipais. A veterinária do Conselho Municipal de Maputo diz que a idilidade dispõe de condições para a sua captura. A questão de recolha de cães no município de Maputo tem há pouco tempo, mas já estamos a recolher, sim. Estamos a recolher cães, não fazemos no período depois das 15h30, mas das 8h. A dificuldade é, a gente vai ao local onde foi indicado, porque cão sem dono é sem dono. A gente vai ao local indicado, às vezes que a gente chega lá e ele não está. A captura, porém, não se tem feito sentir, razão pela qual Maputo continua com muitos cães vadios, principalmente nos bairros de Zimpeto, Machaquene, Chamanculo e, mais recentemente, Catembe. Voltamos a analisar a morte do menino de 10 anos de idade, provavelmente vítima de raiva. Há espaço para que a família do pequeno Lucas possa processar o hospital, visto que na altura do acontecido o menor foi encaminhado a uma unidade sanitária e lhe foi administrada a vacina anti-tétano e não contra raiva. Dr. Rocha. Obviamente que há. A terapêutica que deve ser dada num determinado processo, numa determinada doença, numa determinada ocorrência, deve ser sempre a terapêutica digna dessa doença. Se eu estou a circular na estrada
e pôs o pé ou pôs a mão em cima de um parafuso, um prego enferrujado, a terapêutica é tratamento antitétano, porque o ferro enferrujado transmite o tétano. Se eu tenho uma mordidura de um animal, atenção, há várias opções de terapêuticas que possam ser necessárias quando se leva uma mordidura, mas o básico, não sabendo se o cão tem ou não as vacinas, é o tratamento antirrábico. Obviamente que também o tratamento antitétano, porque também pode haver a necessidade de aclimatar-se a essa outra doença. Agora, se a terapêutica fica a meio, sendo essa a indicada e não é comunicado ao pai, ou não é comunicado à mãe, ou a quem tiver com o menor, que deve continuar essa terapêutica, ou deve procurar esse outro tratamento num outro local, obviamente que estão a incorrer na responsabilidade de ressarcir dos danos que a falta e portanto, o tratamento inadequado veio a causar naquela criança. Portanto, isto para dizer o quê? Primeiro, para dizer que cada vez que eu vejo estas filmagens fico completamente chocado e saber que o nosso Sistema Nacional de Saúde continua a ter estes problemas. Há tempos eu participei aqui num programa que era o Hora do Consumidor, onde falámos sobre questões de saúde e eu até tinha dito isto não é um tema de Hora do Consumidor, mas mesmo assim vamos discutir que é importante. Porque têm sido tão graves os problemas trazidos pelo Serviço Nacional de Saúde que realmente todo o espaço deve ser aproveitado para essa discussão. Na altura falava-se de um bebê que não teve o tratamento necessário ou não teve o tratamento adequado e que morreu e não foi dada a comunicação aos pais. Agora estamos a falar de uma criança que vai à procura de um determinado tratamento, que os pais vão à procura de um determinado tratamento, identificam o que é que aconteceu e não têm a terapêutica adequada. Isto tem que haver um basta. E por mais que seja uma obrigação de um advogado, e eu não estou aqui nessa qualidade, estou aqui como cidadão, mas também sou advogado, que não deva fomentar ou não deva incentivar a que haja ações em tribunal, eu acho que está na altura de se fazer um basta. E está na altura de responsabilizar quem realmente tem que ter a tutela sobre determinadas ações e que não faz e que provoca cada vez mais este género de situações nas nossas crianças. Portanto, temos cada vez mais que olhar para aquilo que é o contrato social que nós temos com o Estado pelo simples facto de nascermos. E o contrato social diz-nos, nós pagamos impostos, mas temos que ter uma outra contrapartida pelo pagamento de impostos que nós pagamos. E atenção que toda a gente paga impostos, nem que seja quando compra um reboçado, quando compra um doce, que paga o IVA. Estamos a pagar impostos. Eu mereço ter o tratamento que o Serviço Nacional de Saúde deve dar. Se isso falhar, nós temos que começar a responsabilizar as entidades. Eu dou um exemplo. Em Portugal, há algum tempo, houve um político que foi condenado ou teve em prisão preventiva por um escândalo onde foi envolvido, que tinha a ver com pedofilia. Foi provada a sua inocência. Esse político, que foi ministro, ou foi vice-ministro, foi deputado, meteu o Estado em tribunal e ainda esta semana recebeu do Tribunal Europeu uma indemnização, ou foi sentenciado uma indemnização, de certa forma, considerável relativamente àquilo que é a situação. E estamos na altura de começar a ter de responsabilizar o Estado moçambicano pelas suas inações. E sim, há essa necessidade e cada vez mais tem que haver a coragem para se meterem ações contra o Estado. Atenção, a ação não é contra o Presidente Filipe Nyusi, não é contra a Ministra, é contra o Estado. Porque o Estado não está a funcionar, não é que signifique que existe uma má governação deste, daquele ou daquele outro, não se faça aproveitamento político desta situação, mas tem que se atacar o Estado, responsabilizar o Estado pelas falhas que há, porque só assim nós vamos conseguir começar a ter um Estado funcional e que se olhe para todas as áreas da sua atuação e que consigamos começar a cumprir, a ter o cumprimento dos dois lados deste contrato social que é celebrado com a nascença de cada um dos cidadãos moçambicanos. Momento é preciso responsabilizar os Estados? Bom, primeiro é de lamentar a morte deste rapaz e transmitir também os sentimentos à família e dizer que, pessoalmente, como deputado da Assembleia da República, também
me sinto tocado, porque é na Assembleia da República que são feitas as leis que devem ser melhoradas para que o cidadão possa ser protegido e se sentir protegido. O que aconteceu com este rapaz, que Deus o tenha, acontece muitas vezes a nível do hospital, dos vários hospitais ou segmentos de saúde que nós temos a nível do país. E também dizer que o orçamento de saúde é um dos órfãos do Orçamento Geral do Estado. E dizer que a responsabilização deve ser em cadeia, porque afinal de contas não é somente o hospital, tanto como tal, que deve ser responsabilizado. Nós vimos aqui a responsável do município a dizer que o município tem uma atividade e que a faz e de uma certa hora para outra. Provavelmente também é preciso conversar com o município para perceber até que ponto o município também deve ser responsabilizado, porque estamos perante a perda de uma vida humana. Quer dizer, qualquer argumento que a gente possa dar para justificar esta perda não vai trazer o rapaz de volta. A questão também é que o Ministério da Saúde, ou o porta-voz do Ministério da Saúde, é conhecedora, no meu entender, das grandes lacunas que os centros de saúde têm. Quer dizer, e é também capaz de dizer, era capaz de dizer se naquele determinado dia este estabelecimento de saúde tinha ou não tinha as doses necessárias para que o rapaz fosse vacinado. Então, mas acima de tudo também a sociedade tem que ser responsabilizada. Todos nós somos responsáveis quando nós temos uma morte numa certa zona, independentemente de onde eu estiver. Mas porque sou cidadão moçambicano, me sinto também culpado por não ter feito o meu melhor para evitar que esta situação acontecesse. Nós temos ali o depoimento da criança que fala de uma lixeira. Nós também falamos de uma lixeira aberta. O que poderia não ser aqui agora esta mordedura, mas poderia ser uma outra doença. O que significa que nós também, na sensibilização que nós temos dado às nossas crianças, até agora não tem surtido o efeito. Então, esta culpa não pode ser somente para quem está a dirigir, no meu entender, o Ministério da Saúde, mas também serve de reflexão para nós todos como sociedade, colocarmos a mão na consciência e ver até que ponto nós temos desempenhado o papel ideal para evitar com que as nossas crianças não passem por esta situação. E é uma situação de lamentar e que é a altura própria de fazermos melhor. Quer dizer, começando por a responsabilização individual das pessoas que assumem os cargos de direção, olhando também para a questão do lixo e, por fim, procurarmos saber porque temos tantos cães vadios na rua que poderiam estar num lugar seguros e evitar que fossem motivos de uma infelicidade igual a esta que a gente tem. Dr. Nguana, só ano passado 92 pessoas morreram nas mesmas circunstâncias. O que tem a dizer relativamente a isto? Bom, em primeiro lugar, queria me solidarizar com a dor da família, do pai, de outros parentes. Para nós é um caso para comentar, mas para esta família é um caso muito sentido e de sofrimento. Por isso queria, de fato, me solidarizar com esta família. O segundo aspecto a reparar, isto criou um alarme social. Portanto, há muitas pessoas que foram mordidas, se calhar, e já veio uma médica, portanto, uma pessoa conhecedora do setor, muito antes de acontecer isto, a dizer que há problema, de fato, do tratamento, que o tratamento devia ser este, mas está a acontecer aquele. A mim o que me admira é que até agora não vi do Ministério da Saúde, por exemplo, que até colocasse já na televisão a chamar que todas as pessoas que foram mordidas, não é, possam ir ao centro X para eles se verificar se tiveram o tratamento correto. Portanto, não estamos a falar apenas do que aconteceu, mas é um alarme social. Nós não imaginamos a dor e o sofrimento de toda e qualquer pessoa que tenha sido mordido. Porque ele não sabe se foi ao hospital, se recebeu o tratamento correto ou não recebeu o tratamento correto. Mas temos uma fonte autorizada, que é de uma médica, que diz que efetivamente muita gente não está a ter o tratamento correto. Portanto, pelo menos o Ministério da Saúde devia
vir ao público dizer que não, o que aquela médica disse é falso, ou o que aquela médica disse é verdadeiro, e porque é verdadeiro, vamos colocar o Hospital X, portanto, tratamentos urgentes para que todas as pessoas que tenham passado por esta situação possam se dirigir lá para se averiguar o tipo de tratamento para evitar outros óbitos. Mas o que nós vimos, lamentavelmente, de uma forma triste e inaceitável, é a Organização de Saúde até a recusar aceitar que esta falha esteja por trás do que aconteceu. Eu penso que é lamentável. Não é fácil, realmente, fazer críticas ao pessoal hospitalar, médico, desejar que sejam responsabilizados, porque ao sair daqui posso estar doente e cair, e vou mesmo me deparar com aqueles médicos, é este que queremos ser responsáveis. Estamos a tratar de uma matéria sensível. Eu espero que a classe médica entenda, a classe dos enfermeiros, serventes, de todo o pessoal da saúde, que o que estamos aqui a fazer não é contra a classe, mas é efetivamente uma reflexão da forma como o país funciona hoje. Está a acontecer que é no pessoal médico, mas podia ser na educação, podia ser na polícia. Aliás, tem havido vários casos, mas é verdade que temos que começar a responsabilizar as pessoas pelos seus atos, ou seja, quando há um erro médico, tem que ser responsabilizado, porque é para não termos a multiplicação destes erros. Há uma coisa que é positiva no meio disto tudo, que a partir de um caso particular, toda a sociedade moçambicana está envolvida, há uma grande... Penso que estamos a crescer como sociedade quando acontece um caso e cria uma repulsa nacional e todos nos envolvemos. Isto é que é bonito. Agora, quem faltou, que não está associado devidamente neste alarme social, parece-me são as autoridades governamentais. Não houve, pelo menos dentro do hospital, alguém que se tenha demitido ou que tenha se afastado para permitir que haja um inquérito. Não foi anunciado, de fato, que já ser feito um inquérito e que alguém responsável tenha posto o seu lugar à disposição para permitir que o inquérito possa ocorrer nas condições ideais. Aliás, mesmo nós, como parlamentares, já devíamos estar lá a falar com as pessoas, a querer ouvir e percebermos o que é que está a falhar, porque aquilo que a médica disse é grave, quando diz, olha, de forma reiterada, há um tratamento que deve ser feito, não está a ser feito. Eu penso que nós, como o parlamentar, a Procuradoria da República, o governo, ainda mais, tem que se envolver, porque é caso de saúde pública, de saúde das pessoas. Eu penso que nós temos que começar a ter esta forma de ver as coisas. Portanto, para dizer que efetivamente foi um passo que a sociedade esteja a se mobilizar a partir de um evento único, mas também é muito importante que as instituições da República possam acompanhar este movimento social e, para terminar, também chamar a atenção que a forma como, em alguns casos, são atendidas as pessoas, se quer uma chamada de atenção de que está acontecendo, a falta de diálogo com o paciente, a falta de explicação, porque às vezes chegas, o que é que tem? Passa-se uma receita, vai à farmácia e ninguém, de fato, lhe diz, olha, o que você tem, estamos a suspeitar que é isto, o tratamento que vamos lhe aplicar é desta natureza, isto pode ter estas consequências. Parece-me que há uma chamada de atenção para que haja também mais diálogo com os pacientes, e se falamos desta questão médica que levou, é preciso também começarmos a pensar, porque nós temos muitas instituições, religiões, curandeiros, e a última, essa que nós ouvimos deste americano, portanto, a prometer-se que são messias que podem resolver os problemas, e essas promessas muitas vezes são falsas,
e cria dor, morte e sofrimento. Sequer está na altura de começarmos a despertar de que, olha, com a saúde das pessoas não se brinca, com a segurança de um país não se brinca, então temos que ter uma outra atitude do ponto de vista pedagógico para que de fato possamos beneficiar todos. O Serviço Nacional de Saúde assegura que tem 8.000 doses de vacinas contra a raiva para atender eventuais mordeduras, e a médica que aparece na peça de reportagem diz que o MISAL não tem vacina contra a raiva, mas sim vacina contra o tétano. E esta falta de informação que o pessoal médico acaba não transmitindo, é o caso deste pai, que não lhe foi transmitido esta informação de que não se tem esta vacina contra a raiva, mas sim foi administrada a vacina contra o tétano. As mordeduras por cães têm acontecido em vários bairros. Existem os chamados cães vadios. De quem é a responsabilidade se um indivíduo é atacado por estes cães vadios? Bom, obrigado. A peça que passou aqui, ou as peças que passaram aqui, particularmente esta do amigo do rapaz falecido, deixam qualquer um que é pai desolado. É muita tristeza, não só por se tratar de um menor, mas é uma pessoa humana e aparentemente que perdeu a vida em condições que, pelo que se dá a entender, poderiam ter sido evitadas. Portanto, solidarizar-me também com a família e, sobretudo, com os amigos, especialmente este, que deu os depoimentos à STV. Em segundo lugar, dizer que me parece que o episódio relatado há pouco sobre este menino, infelizmente falecido, chama a atenção a todos nós, aos diferentes níveis, ao nível do bairro, ao nível de entidades como o Conselho Municipal, entidades ligadas à área da saúde, mas se quisermos descer um pouco mais até o nível familiar, se tomarmos em conta o local onde este triste acontecimento teve lugar, portanto, na lixeira, como se disse aqui, pode ter falhado também este aconselhamento familiar sobre onde e como é que os nossos filhos devem brincar. Mas isto chama-nos especialmente a atenção ao fato de que há muitos cães, efetivamente, que deambulam nas nossas cidades, boa parte deles até com donos. E nós não temos ainda estabelecido um mecanismo, digamos, de controle, e nisso não somos os únicos. Seriam diria muito poucas partes do mundo em que encontraríamos um tal sistema organizado em que alguma entidade municipal tivesse um mapeamento de, olha, neste bairro, por exemplo, neste quarteirão, temos este número de cães e pertencem ao fulano cicrano, e o cão do Suaz é desta marca, do Sutoi é da outra. Mas me parece que pelos números que a senhora avança, por exemplo, fala de 92 mortes no ano passado, não me parece que seja um exercício de todo estranho este, em que num determinado quarteirão, numa determinada célula no nosso bairro, se saiba efetivamente quantos cães e de quem que são, até porque isso habilita o Conselho Municipal que desenvolva de melhor maneira esta sua função de recolher os cães vadios, porque todo o cão que resultar não mapeado desse levantamento significa que é um cão vadio, tendo dono seria, portanto, reclamado e nessa altura recolhido. E mais do que mapear para saber de quem são os cães, seria o caso de as pessoas até serem obrigadas a se apresentarem na estrutura do bairro mais próxima, de tempo em tempo, para provar que os seus cães foram vacinados contra a raiva nos intervalos determinados pelo veterinário. Portanto, quando eu digo esta peça chama-nos a atenção a todos nós, é no sentido de que parece que efetivamente estamos perante um flagelo que está aí, iminente, e temos que nos organizar de modo a fazer face a isto. E penso que medidas administrativas da natureza destas que eu vinha referindo, se não nos eram apanágio ontem, parece que os números falam por si, chamam-nos a atenção para que nos organizemos para lidarmos com esta situação. E quero reiterar aqui o fato de que, de facto, nas nossas cidades, até naqueles lugares em que supunhamos que deveria ser proibido que circulassem cães, agora não estou a falar de cães vadios, estou a falar mesmo de cães que andam com os seus donos. As pessoas fazem passeatas com cães e muitas vezes nota-se em locais públicos, e muitas vezes nota-se que por parte do dono do cão há a convicção de que eu e este conhecemos-nos, e ele se esquece que a relação de ele com o seu cão esgota-se neles os dois.
não abrange, portanto, nós outros que circulamos na mesma via e que estamos expostos ao iminente perigo de sermos mordidos e, por via disso, podermos ter um fim trágico como este. Em relação às peças que passaram da médica e da porta-voz do Ministério da Saúde, eu penso que teremos tido entendimentos diferentes. Não entendi que a porta-voz do Ministério se tivesse escusado de informar que tem condições para responder a este problema. O que se notou aqui, penso eu, a ter havido algum erro de comunicação foi no centro de saúde em que se deu primeiro a entrada com o miúdo após a mordedura. Não terá sido dada a informação, e não estou a falar de forma categórica, porque pelo que eu percebi de qual de inquérito, de onde vai se apurar onde é que efetivamente a coisa terá falhado. Se exatamente na administração da vacina contra o tétano, sem uma ação subsequente de que se deveria depois buscar melhor tratamento em outro hospital, penso que a coisa está a este nível e nem sequer vamos aqui trazer a colação da direção do hospital. Penso que estamos a alargar muito o âmbito da possibilidade de responsabilização e podemos perder de vista exatamente onde reside o problema. Se constatar, por exemplo, neste inquérito, que o problema foi exatamente este, a chegada ao primeiro hospital de contacto foi feito o tratamento ao nível de vacina contra o tétano e nada mais foi informado, quando afinal tinha sido disponibilizada a informação a este hospital de que se tratava de mordedura de cão e não de qualquer outra coisa. Então começaremos a ter elementos que nos permitam trabalhar. Penso ser muito prematuro agora, enquanto não tivermos resultados do tal inquérito, começarmos a lançar aqui possibilidades de uma grande amplitude em termos das figuras que pensamos que poderiam ser chamadas aqui à responsabilização. Penso que o inquérito será muito claro, o próprio Conselho Municipal, na peça que passou, assumiu que é a sua tarefa final, proceder à recolha dos cães. Tem dito a porta-voz do Conselho Municipal neste assunto que fazem a recolha das 8 às 15h30. Podemos indagar porque é que não se faz num período posterior às 15h30, se os cães estão aí, e se depois das 15h30 os cães vadios não cessam o perigo de andarem a morder pessoas, podem continuar a morder pessoas mesmo às 17 horas, então por que é que eles terminam às 15h? Podemos aqui discutir este tipo de situações, mas eu penso que é muito prematuro e não podemos perder de vista a tal responsabilização nossa coletiva, como dizia aqui o ensino, em que cada um de nós é chamado agora a perceber onde é que brinca o meu filho, qual é a possibilidade que eu tenho de denunciar ao Conselho Municipal se há algum contato de SOS para dizer, olha aqui um cão que nos parece que não tem dono. E porque exemplos não nos faltam de situações tristes de muitos moçambicanos às dezenas que perderam a vida. Eu penso que cada um de nós agora tem que passar a olhar para esses cães vadios como um efetivo bandido à rua, um indivíduo armado que tem que ser denunciado. Agora não vamos fazer aquilo que fazíamos alguns de nós quando éramos menores, passava um cão sem dono e íamos a pedrada com ele. Nós cá do Sul chamávamos enquenho, não é? Que traduz a ideia de um cão vadio, sem dono, um cão marginal, por assim dizer. Íamos a pedrada até a morte dele. Agora é diferente, os miúdos, se calhar com menos coragem do que nós tínhamos, ou encontrados em contrapé, no sentido de surpresa, são mordidos no pé, no braço, por aí fora, e as coisas podem terminar como terminou este episódio. Não acredita que se numa unidade, numa enfermaria, sim, há uma morte que cria este alarme social. Sim. Há espaço para o responsável dizer que, bom, faltei a minha função, portanto, fui negligente e para que isso seja explicado cabalmente, eu ponho o meu lugar à disposição. Eu não sou muito pela fuga dos dirigentes quando ocorrem situações de tristeza ou de fatalidades como esta. Pelo contrário, eu defendo que as pessoas permaneçam nos seus lugares e se mostrem totalmente disponíveis para cooperarem com as pessoas que foram indicadas para conduzir o inquérito. Senão, qualquer dia ficamos sem dirigentes. Se a cada erro que for cometido em alguma unidade governativa, o caminho certo for o das demissões, colocar lugar à disposição. Qualquer dia, até nós mesmos aqui, em caso de cometimento de alguma gralha ao comentarmos determinados assuntos, vamos ter que abandonar o programa a meio. Portanto, eu penso que o mecanismo da desistência, o mecanismo de atirar a toalha ao chão, não é o mecanismo correto. Até que nos provem que as pessoas, por continuarem nessas mesmas posições, estão a obstruir o processo do inquérito. Aliás, deixa só terminar, como eu disse, enquanto não houver o resultado do inquérito, nada nos dá a entender que haja alguma responsabilidade que se alastre até a direção daquela unidade sanitária. Há de nos explicar o inquérito, o que é que se passou com a primeira pessoa de contacto. Disse muito bem o próprio Dr. Ronguan, pode ter falhado a questão da comunicação, que tem que melhorar nos nossos hospitais. O que é que você tem?
A que exames é que vamos submeter, que resultados é que saíram dessas análises, qual é a medicação que nós propomos para debelar o problema do que o senhor padece, quanto tempo e com que nível de melhorias é que se o senhor não se sentir melhor tem que voltar para o hospital. Esta componente eu penso que estamos juntos na sua interpretação. Agora, na questão da responsabilização da direção do hospital, olha, atirou a toalha ao chão. Depois o chefe daquela enfermaria atira a toalha ao chão. Depois é a própria senhora do guichê. De repente não temos aquelas pessoas que foram ao campo cultivar, não temos ninguém para responsabilizar. Mantenham-se ali. Não se trata de atirar a toalha ao chão. Trata-se de nojo. Olha, eu tinha responsabilidades, falhei nas minhas responsabilidades, então por nojo e até para dar garantias, porque seria complicado se nós sabemos que naquela unidade sanitária não se administram os tratamentos corretos. Como é que as pessoas vão ganhar coragem de continuar a frequentar este serviço se não acontecer nada? Parece-me é uma questão de nojo. E nós vemos isto em todos os outros países. Agora, será que o nosso país é uma exceção? Não me parece que seja assim. Aliás, alguém falou aqui de uma figura interessante que se discute muito quando se discute as situações dos hospitais, a questão do erro médico. É muito difícil, quando se trata de erro médico, querer interpretar que o erro médico, que é específico daquele médico interveniente naquele assunto, naquele paciente, se alastre até a pessoa do dirigente do hospital. Dr. Flemão, portanto, é muito complicado querer discutir as coisas nesses termos. Vai-me desculpar, mas a questão é a seguinte. Uma mordidela de um cão, eu não preciso ir ao hospital dizer eu fui mordido por um cão. Aquilo é identificado até pela própria visualização do dano lá causado. Perfeito. Portanto, e ainda mais, repare, o que é que disse um menor quando foi entrevistado. A criança foi mordida e é uma expressão estranha. A própria criança disse, será que eu vou morrer? Mas as crianças tiveram o cuidado de tentar pôr um garrote para aquele veneno não subir. Portanto, ali havia o domínio do que era a informação, do que é que podia ter passado. Portanto, eu acho que, não só pela própria visualização, era possível ver que foi uma mordidela de um cão e sabiam exatamente quais são os procedimentos para aplicar e para tratar aquela questão. Agora, concordo que não devam, à partida, e só porque aconteceu uma coisa, as pessoas porem logo o cargo à disposição. Mas também há uma questão aqui que é estranha. Nós vimos esta conferência de imprensa e quem é que lá vimos? Vimos uma responsável do Ministério da Saúde, ladeada por um responsável de veterinária e do outro lado, a senhora do município responsável pela recolha de cães. Só esta configuração já está a querer nos dizer que o Ministério da Saúde não tem nada a ver com isto. Chamou um veterinário, chamou uma pessoa que é responsável pela recolha de cães e uma única pessoa do hospital. Mas é porta-voz. Mas repara uma coisa, não é uma configuração estranha para uma conferência de imprensa ou para uma entrevista, quando aquilo que se está a tentar procurar é o erro médico, se foi feita a não terapêutica correta, e a única informação que nos dão é estamos constituindo uma equipe de trabalho, aquela coisa, estamos a trabalhar. Novamente. Mas vai sempre ser assim, Rodrigo, não tem outra forma. Soares, as coisas não podem ser só assim. A coisa não pode ser só assim, tem que haver alguma questão. Não podemos questionar o papel de porta-voz, é por isso que se chama porta-voz, quer dizer que a pessoa porta a voz da instituição. É porta-voz e os outros são técnicos. Mas o hospital onde a coisa se deu, não é? Por que não dá cara? Por que não está explicado? A conferência de imprensa não é um julgamento em si. Não se trata de julgamento. Aliás, a senhora porta-voz disse assim, foi aberto a um processo de inquérito que está a decorrer. É aquilo que cabe o porta-voz para comunicar. Mas o que significa que ela não porta a voz de si mesma. Ela porta a voz da instituição. O que significa que a aparição do porta-voz junto à imprensa para dar este tipo de informações resulta do fato de ter havido uma reunião ao nível do Ministério. E a porta-voz foi mandatada para portar a voz da instituição junto à imprensa. O desejo de explicar, de defender. Não sei o que é que percebem de porta-voz. O meu entendimento é que o porta-voz porta a voz da instituição. E dois técnicos que não têm nada a ver com a saúde ao seu lado. Ou seja, uma pessoa que vai portar a voz da área que está em causa é ladeada por dois técnicos que não tem nada a ver com podemos eventualmente estar a fazer confusão. Do momento completamente. Eu acho que a confusão não é nossa. A confusão é quem faz a conferência de imprensa. Do momento em que se chama a imprensa para se fazer a primeira aparição, para se dar a primeira informação, e do momento em que vai haver a aparição em que se vai trazer informação técnica sobre o que se passou certamente nessa altura. Mas quantos será apenas a porta-voz. Quantos dias passam? Quantos dias passam? Olha, é que a ser feito o trabalho que nos prometeu que vai ser feito de inquérito, não há como não responsabilizar a quem efetivamente tem responsabilidade neste assunto. É que o caso morra. Não tenhamos pressa. Estamos à espera que o caso morra. Então exijamos, se calhar, um prazo curto para que reapareçam com informação. É dramático. Mas é que erros de saúde, infelizmente, neste país são tantos e
nunca ouvi que alguém se tenha demitido ou se tenha afastado do cargo porque tenha cometido um erro. Nós temos erros crassos, que como uma simples injeção que devia ser uma outra, levou alguém também à morte, e o Ministério da Saúde simplesmente foi dando voltas com os processos. Quer dizer, os processos foram andando, quer dizer, prejudicando até a família, sem explicar exatamente qual é o motivo da morte dessa pessoa, porque houve um erro humano. Mas é verdade que este tipo de erro não acontece só no posto de saúde. Até acontece também nos grandes hospitais. É claro que a responsabilização individual pode ser também um modelo de o próprio médico ou a própria enfermeira se autorretratar, porque afinal de contas cometeu aqui uma falha, intencional ou não. Eu acredito que não é intencional, porque o médico é formado para salvar vidas e não o contrário. Comete uma falha que levou à morte de uma criança. E eu penso que em países diferentes do nosso, alguém iria se sentir tocado por essa ação. Vamos recuperar a peça de reportagem que dá conta que o Ministério da Saúde diz que está a investigar as causas da morte do menino de 10 anos de idade mordido por um cão no bairro Ferroviário. E atualmente o Serviço Nacional de Saúde assegura que tem 8.000 doses de vacinas contra a raiva. Este assunto que já está a provocar aqui uma grande tensão. Vamos acompanhar a peça de reportagem. Falando em conferência de imprensa esta segunda-feira, a porta-voz do Ministério da Saúde disse ser prematuro falar de erro médico no processo que levou à morte o menor vítima da mordedura de um cão no bairro Ferroviário, na cidade de Maputo. Contudo, afirma que uma equipa já foi criada para investigar o que efetivamente terá sucedido. O que nós fazemos é, muito rapidamente, organizarmos no sentido de termos evidências do que aconteceu. O óbito foi ontem, já temos uma equipa no terreno a trabalhar desde o momento da ocorrência até ao óbito. Então, oportunamente vamos poder divulgar os fatores que possam estar relacionados com esta situação. Lídia Chongo, porta-voz do Ministério da Saúde, refere ainda que hoje em dia há condições para tratar todos os casos de mordidas de cães e de raiva. Em relação à vacina, neste momento nós temos estoque suficiente de vacina. Temos cerca de 8.000 doses de vacina antirrábica. Exatamente por causa desta preocupação do aumento do número de mordeduras caninas. Por seu turno, Fernando Rodrigues, da Direção Nacional de Veterinária, garantiu que as vacinas para animais estão disponíveis ao longo de todo o ano, bastando que os respectivos donos se dirijam aos locais indicados. Fez saber ainda que 350.000 doses são importadas anualmente para vacinação gratuita. De fato, conforme disse, que há um período de intensificação da campanha de vacinação, mas fora deste período, a pessoa pode se dirigir, no caso do distrito, aos cidades que são serviços distritais de atividades econômicas. Temos os técnicos veterinários com vacina para vacinar a qualquer momento, qualquer dia do ano. Faz essa vacinação. O controlo de cães sem dono na cidade de Maputo e em todas as áreas municipais é da responsabilidade dos próprios conselhos municipais. A veterinária do Conselho Municipal de Maputo diz que a idilidade dispõe de condições para a sua captura. A questão de recolha de cães no município de Maputo tem há pouco tempo, mas já estamos a recolher, sim. Estamos a recolher cães, não fazemos no período depois das 15h30, mas das 8h. A dificuldade é, a gente vai ao local onde foi indicado, porque cão sem dono é sem dono. A gente vai ao local indicado, às vezes que a gente chega lá e ele não está. A captura, porém, não se tem feito sentir, razão pela qual Maputo continua com muitos cães vadios, principalmente nos bairros de Zimpeto, Machaquene, Chamanculo e, mais recentemente, Catembe. Cá está a peça de reportagem e voltamos àquele caso em que em fevereiro não havia vacina contra a raiva, mas sim apenas contra o tétano. E aqui temos a confirmação da porta-voz do ISA. No momento já é essa confirmação,
agora que ocorreu esta situação, se calhar até ouvindo aquilo que era o alerta que a pediatra fez há tempos atrás, neste momento já existe essa questão. Mas agora a questão que nós temos que perguntar é, será que os centros de saúde têm para distribuição estas vacinas? Será que se aparecer hoje uma criança, ainda que nem diga o que é que aconteceu, mas aparecer com aquilo que são indícios de ter sido mordida por um cão, vai levar o tratamento correto ou vai levar aquilo que se calhar os técnicos de saúde, os médicos não, mas mais os técnicos de saúde e os enfermeiros já estão mais formatados a fazer, que é simplesmente dar a vacina do tétano. Portanto, são estas as questões que nós não vamos ter resposta. Aquilo que nós esperamos é que não aconteça novamente uma situação destas, onde uma criança fique a incubar esta doença durante tanto tempo. Atenção, foi dito na peça, numa das primeiras peças, que o período de incubação pode ir até 7 anos. Eu posso apanhar uma mordedura de um cão agora e daqui a 7 anos é que essa doença vem se manifestar. E até pode haver contágio de mim para outras pessoas. Portanto, há que ter seriedade na forma como se lida com esta questão. São vidas humanas, uma grande situação de saúde pública que pode estar aqui a acontecer e que compete ao Estado, compete ao Serviço Nacional de Saúde como tal. Também a questão do acompanhamento da família, não é? Portanto, eu penso que o porta-voz ignorou por completo a criança, não está a ser dado. Portanto, uma morte que acontece alegadamente por um erro médico gera pânico na família, devia já estar uma equipa de psicólogo, de sociólogo a acompanhar esta família, mas o que nós vimos foi ignorar completamente a família e a morte. Portanto, eu penso que foi péssimo a atuação do Ministério neste caso. E cá estamos nós, são 22 horas e 48 minutos em Moçambique e estivemos a analisar 2 temas, ataques em Cabo Delgado e morte de menor por raiva. E tivemos como convidados no dia de hoje Mohamed Yassine, Filmon Soares, Silvério Runguana e Rodrigo Rocha, quem agradeço desde já por terem estado neste programa. Moçambique tem